A sobrinha do terceiro ano do ensino médio veio morar na minha casa. Por ser família, tratei ela como se fosse minha própria filha. Comprava tudo do melhor pra ela, preferia economizar na minha comida para garantir 3 refeições por dia, com 4 pratos e uma sopa. Até a mensalidade de 15 mil por semestre eu adiantava pra ela. Mesmo eu me dedicando de corpo e alma, no dia que o vestibular acabou, ela me botou nos Trending Topics com um diário. Quando o diário viralizou, eu tava na banheira. O celular não parava de vibrar. Abri o post e as palavras familiares pularam na minha cara. Meus pais também te mandavam dinheiro todo mês, por que eu ainda tinha que viver na sua casa pisando em ovos feito um rato? Os comentários já tinham explodido. Milhares de xingamentos vinham como uma enxurrada. Parente vampiro maltrata estudante do vestibular. Por dinheiro largou até os laços de família. Eu virei o rato que todo mundo cuspia, e no final fui empurrado pro rio e afogado por uma galera de justiceiros da internet. Quando abri os olhos de novo, voltei 3 meses no tempo. Sunyanshi tinha acabado de ser deixada na minha porta pelos pais. A mala ainda tava na entrada, ela de cabeça baixa mexendo no celular, sem nem dar um "Oi, tio! Sunyanshi, entra!" Dei passagem, ela arrastou a mala pra dentro. Qual quarto eu fico? A porta no final do corredor. Lençol e fronha estão no armário, arruma você mesma. Ela finalmente levantou a cabeça, franzindo a testa. Você não vai arrumar pra mim? Você tem 18 anos. Se tiver fome, tem comida na geladeira. Se tiver sede, tem água no bebedouro. Seus pais me mandam 2 mil por mês que cobre suas despesas de moradia e alimentação. De hoje até o fim do vestibular, é assim que vai ser. A expressão da Sunyanshi travou na hora. Na vida passada eu não era assim. Naquela época, com medo de atrapalhar o vestibular dela, eu variava as refeições, cortava fruta e levava no quarto, até falava baixinho para não incomodar os estudos. E o resultado? Uma acusação de que ela vivia de favor. Nessa vida, eu ia mostrar pra ela o que é realmente viver de favor. Os 3 primeiros dias foram tranquilos. Sunyanshi ficava trancada no quarto a maior parte do tempo. Saía de vez em quando pra pegar água ou lanche. Eu seguia minha rotina normal, fazia o jantar e deixava na cozinha. Se ela quisesse comer, comia, na 4ª noite. Tio, por que o jantar é sempre a mesma coisa? Já tô enjoada. 2 mil por mês dá R$66 por dia. E isso inclui 3 refeições, água, luz e internet. Se acha pouco, pede pros seus pais mandarem mais. Ela abriu a boca, não disse nada, e acabou comendo umas garfadas em silêncio antes de voltar pro quarto. Ouvi ela ligando pra alguém lá dentro, voz bem baixa, mas algumas palavras escaparam. Mão de vaca, ruim, me perseguindo de propósito. Dei uma risada e lavei a louça. Na vida passada, eu gastava pelo menos 1.500 a mais do meu bolso todo mês, e ainda acabei daquele jeito. Nessa vida, calculava tudo certinho, sem gastar um centavo a mais. No fim de semana, os pais da Sunyanshi fizeram uma videochamada. Atendi e passei o celular direto pra ela, enquanto eu continuava assistindo TV. Nyanshi, como tá indo? O tio tá te tratando bem? Sunyanshi olhou pra mim de canto e baixou a voz. Mais ou menos, a comida não é boa e tem pouca variedade. Ai, filha, época de vestibular, a nutrição tem que estar em dia. Fala pro tio fazer mais coisas que você gosta. Eu falei, ele disse que o dinheiro não dá. Do outro lado ficou silêncio por uns segundos. Depois veio a voz da mãe dela. Passa o telefone pro tio. Sunyanshi me passou o celular. Eu atendi. Suchen, a Nyanshi tá numa fase crucial. Você não poderia... Cunhada, eu entendo. Mas também tenho minhas dificuldades. Fiz as contas, 2 mil cobre só o básico. Se quiser melhorar a alimentação, precisa de pelo menos mais 1.500 por mês. Ou vocês mandam 3.500 e eu garanto 4 pratos e uma sopa por dia. Tudo equilibrado. Do outro lado, mais silêncio. Por fim, o pai dela falou. Então a gente manda mais 1.000. O vestibular da Nyanshi é importante. 1.500, 1 centavo a menos e fica como tá. Pensem nisso. Depois de desligar, Sunyanshi ficou me encarando. Precisa ser assim? Eles são seu irmão e sua cunhada de sangue. Irmão é irmão, dinheiro é dinheiro. E outra, seus pais ganham 30 mil por mês juntos. Gastar um pouco mais com a filha na época do vestibular não é o mínimo? No dia seguinte, os 1.500 caíram na conta. Claro, pra eles a aparência valia mais que dinheiro. Mas eu não mudei o cardápio. Quando Sunyanshi me cobrou, respondi de boa. Ah, aqueles 1.500 são adiantamento da despesa do mês que vem. O padrão desse mês já tá definido. Não tem como mudar. Ela bateu a porta com tanta raiva que o prédio inteiro ouviu. Na segunda semana, Sunyanshi começou a aprontar. Esse foi o conteúdo de uma ligação dela com uma amiga dias antes. Quando eu terminar o vestibular, vou escrever um texto acabando com ele. Os internautas são fáceis de manipular mesmo. Os comentários viraram completamente. 2 mil por mês e quer ser tratada como princesa? Isso não é viver de favor, é ser parasita. Usar a boa vontade dos internautas para se vingar de parente? Que maldade. Sunyanshi saiu correndo do quarto, branca feito papel. Foi você que fez isso? Eu fiz o quê? Aquele texto, os prints, o áudio. O IP pode ser falsificado. E os detalhes? Se eu realmente quisesse te ferrar, ia colocar coisas que só nós dois sabemos? Isso seria me entregar de bandeja. A assistente parou de digitar. O advogado ficou calado. Eu continuei. E aquele material extra? Gravações, prints? Eu sou um trabalhador comum, de onde eu ia tirar isso? Não acha estranho? Tem alguém que quer mais do que eu ver a família da Sunyanshi passar vergonha. E essa pessoa provavelmente tá bem perto de vocês. O advogado e a assistente se entreolharam. Levantei, fui até o escritório e voltei com um envelope, colocando na mesa de centro. Aqui dentro tem umas coisas que você deveria ver. Depois decide se quer continuar com esse caso.
O advogado abriu o envelope. Dentro tinha fotos e uma cópia de documento. As fotos mostravam Su Zhenbang jantando com Liu Haoyu, irmão da minha cunhada Liu Wanqing. O documento era um relatório interno da empresa do Liu Haoyu, com alguns números circulados em vermelho. A cara do advogado mudou. O Liu Haoyu me pediu 150 mil emprestado no ano passado, e até hoje não devolveu. Cobrei várias vezes, e ele usou meu irmão e minha cunhada para me pressionar. Mês passado, descobri irregularidades na contabilidade da empresa dele, possivelmente captação ilegal. Pedi pro meu irmão avisar ele, e meu irmão foi e contou tudo pro Liu Haoyu. Senhor Su Chen, sou o advogado Zhang Cheng, enviado pelo Sr. Su Zhenbang para conversar com o senhor. Arqueei a sobrancelha. Conversar sobre o quê? Sobre a divulgação de informações falsas na internet, prejudicando a reputação da senhorita Su Nianxi. Podemos entrar para conversar? Deixei eles entrarem. Os dois sentaram no sofá. A assistente abriu o notebook. Aqui estão os prints como prova e a avaliação dos danos sofridos pela minha cliente, incluindo o possível impacto no vestibular da senhorita Su Nianxi e os comentários que os pais dela vêm sofrendo no trabalho. Dei uma olhada nos documentos, bem feitos, profissionais. Então, minha cliente solicita: primeiro, remoção imediata de todos os posts. Segundo, um pedido público de desculpas. Terceiro, indenização de 200 mil. Se não cumprir, entraremos com processo formal. Dr. Zhang, antes de vir aqui o senhor leu o conteúdo completo daquele texto? Foi publicado anonimamente, não existe nenhuma prova de que fui eu quem escreveu. O sorriso do advogado diminuiu. Temos uma análise técnica mostrando que o IP da publicação original coincide com o endereço do senhor. E muitos detalhes do texto só o senhor e a senhorita Su Nianxi conheciam. Eu te prejudiquei em quê? Em não te tratar como princesa? Em não te deixar difamar os outros à vontade? Você fez de propósito, planejou tudo desde o começo. E daí? Su Nianxi, mulher, 18 anos. Ah, e mais uma coisa. Se a comida não tá boa, aprende a cozinhar. Se sente injustiçada, conversa direito com seus pais. Mas você escolheu o caminho mais burro. Inventar história na internet e jogar os internautas contra mim. Isso se chama colher o que plantou. Aquela firmeza nos olhos dela se desfez, e uma camada de lágrimas subiu, mas não caiu. O pai dela chegou às 8 da noite, batendo na porta com força e pressa. Quando abri, ele nem cumprimentou. Nianxi, sai já! Su Nianxi saiu arrastando a mala, de cabeça bem baixa. O pai agarrou a mala e puxou ela pelo braço até a porta. Já na saída, como se tivesse lembrado de mim de repente, virou com a expressão travada. Desculpa o transtorno. Transtorno nenhum. Contas acertadas, ninguém deve nada pra ninguém. Os olhos dele piscaram, por fim assentiu e levou a filha pro elevador. Antes de entrar, Su Nianxi olhou pra trás uma última vez. Olhar complicado, tinha raiva, medo e confusão. A porta do elevador fechou, tranquei a porta e a casa ficou vazia de repente. Abri as fotos. E então marcaram esse jantar. Adivinha o que estavam conversando? Aposto que era sobre como me calar. E coincidentemente, aquele diário que a Su Nianxi escreveu, eles viram a oportunidade. Dava pra desviar o foco e ainda me pressionar. Dr. Zhang, usaram o senhor como peão. A assistente parou de digitar completamente. O advogado encarava o material, suor brotando na testa. De onde o senhor tirou isso? Tenho meus meios. E aí, ainda quer continuar com esse caso? O advogado ficou em silêncio por um bom tempo. Por fim guardou o material e se levantou. Desculpe o incômodo. Preciso conversar novamente com meu cliente sobre isso. Fique à vontade. Mas só um aviso. Aquele assunto do Liu Haoyu a polícia já tá de olho. Melhor não se envolver demais. A porta fechou. Fui até a janela e vi o advogado e a assistente entrando no carro apressados. Mais uma jogada concluída. 3 dias depois, recebi uma ligação da minha mãe. Foi a primeira da família desde que Su Nianxi foi embora. A voz dela estava cansada. Chenzinho, seu irmão tá passando por uma fase difícil. Por causa daquela história da Nianxi, estão apontando pra ele no trabalho e a Nianxi nem sai mais de casa. Também, né? Pra que ficar brigando com uma criança? Ah, deve ter sido algum estranho que se revoltou. Tomei um gole de chá. Quem não quer ser descoberto, que não faça. Enquanto ela tremia inteira, o celular tocou. Era o pai dela no viva voz, gritando tão alto que a casa toda ouviu. Su Nianxi, você acabou com a reputação da família inteira. Volta aqui agora. Depois que desligou, ela desabou no chão. Agachei e fiquei olhando pra ela, tranquilo. Agora sabe o que é realmente viver de favor? Quando você quer machucar alguém, descobre que a faca já tá na mão do outro. Ela levantou a cabeça, e pela primeira vez tinha medo nos olhos. Su Nianxi ficou sentada no chão até o pôr do sol, e por fim se levantou para arrumar as malas. Cada movimento lento, como se cada peça de roupa pesasse 1 tonelada. Não ajudei, fiquei encostado no batente da porta assistindo. Tudo roupa de marca que os pais compraram, algumas ainda com a etiqueta de preço. Na vida passada, a maioria dessas coisas ficou na minha casa. Empacotei e mandei de volta com frete a cobrar, e a mãe dela ainda reclamou. Já comprou a passagem? A mão dela parou. Meu pai disse que vem me buscar amanhã. Assenti, voltei pra sala e liguei a TV. O noticiário local estava avisando sobre uma tempestade chegando. As rodinhas da mala foram rolando até parar na entrada. Ela se virou, os olhos secos de assustar. Aquele texto, como você fez aquilo? Qual texto? Os prints da gravação, quando você instalou câmera? Olhei pra ela. A garota pálida, mas de queixo erguido, se segurando firme. Importa? O que importa é que agora você precisa pensar em como explicar isso pros seus pais. Aquele texto já passou de 10 mil compartilhamentos. Ela ficou mais branca ainda.
O celular tocou de novo. Era a mãe. Sun Yanxi encarou a tela como se fosse uma bomba. Tocou umas 7, 8 vezes antes de ela atender, voz bem baixa. Abaixei o volume da TV, dava pra ouvir o gritão do outro lado. Volta aqui agora, tá ouvindo? Todos os parentes ligaram, até o chefe do seu pai veio perguntar. Foi ele que come. Não me interessa quem começou. Quem tá passando vergonha somos nós. Para de falar qualquer coisa, ouviu? Uma palavra que seja. Desligou. Sun Yanxi segurava o celular com os dedos brancos. Desliguei a TV. Ouviu? Seus pais não ligam pra verdade, ligam pra imagem. Você fez eles passarem vergonha, e isso basta. Ela levantou a cabeça de repente. A culpa é sua. Olhei pra ela. Culpa minha de quê? Te dei casa e comida, não bati, não xinguei, não te botei pra trabalhar. 3 meses de circo acabaram. Fui até o quarto de hóspedes. No parapeito da janela tinha os cacos daquele enfeite de cerâmica. Marcas evidentes. Feio demais. Ela não levou. Peguei, olhei por um momento, joguei no lixo e liguei o computador. O texto ainda estava nos Trending Topics. Os comentários já tinham chegado no estágio de expor a família da Sun Yanxi. Descobriram o trabalho dos pais, a escola antiga, até fotos do primário. A justiça dos internautas vem rápido e vai rápido, mas o estrago dura. Essa família não ia ter paz por pelo menos 6 meses. Ainda não era suficiente. Abri as mensagens privadas. Tinha uma de um desconhecido. Sou o repórter do jornal tal, gostaria de fazer uma entrevista sobre o caso. Digitei umas palavras sem interesse, recusei e fechei a página. Abri a pasta criptografada. Lá tinha mais material. Problemas financeiros da empresa dos pais da Sun Yanxi, os bastidores do processo do tio, a disputa de propriedade da casa deles. Tudo isso eu já tinha preparado, mas ainda não era hora de usar. Vingança é que nem cozinhar um caldo. Se o fogo não tá no ponto, o sabor não sai. Na semana seguinte, tudo calmo. O grupo da família, silêncio total.